Graças a Deus, graça e paz, sejam bem-vindos. Antes de orar por você e compartilhar a palavra, eu quero falar de uma visão que eu tive e que será muito bom compartilhar com vocês, porque no final vocês irão entender, né, por que eu estou compartilhando essa visão. Eu vi uma mulher, porém, essa mulher não era conhecida, mas o seu nome era Brenda. E ela entra, né, em um helicóptero e eu cheguei até a avistar o helicóptero sobrevoando um lugar assim com bastante verde, um lugar bonito, e o Senhor me levou a orar por ela. E a oração que eu fui direcionada a fazer era por proteção. E ali, em espírito, eu intercedi pela Brenda. E após, né, a visão, eu também orei por ela, pedindo que o Senhor aguardasse, enviasse os seus anjos para protegê-la, né? Eu pedi para que todo laço do inimigo fosse desfeito, para que a sua casa fosse protegida, sua família, né? Que todo laço do mal fosse desfeito, pelo poderoso nome de Jesus. Então, por que eu estou compartilhando isso? Para que você saiba que Jesus levanta intercessores para orar por nós, para orar por você, né? Ele está cuidando de tudo. Por mais que você não esteja vendo, ele está cuidando. Você não é invisível aos olhos de Deus. Talvez a Brenda estivesse passando, né, por um momento difícil ali e o Senhor me levantou, mesmo que em espírito, para orar por ela. Então nós temos um Deus que nos vê. E a mensagem hoje é: você não é invisível aos olhos de Deus. Deus está te vendo. Deus tem contemplado tudo o que você tem passado. E a palavra de hoje está em Gênesis, no capítulo 4, versículo 22, que diz assim: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Este é o único versículo que menciona diretamente o nome dessa mulher, Naamá. E ele nos diz três coisas ao seu respeito. Primeiro, que ela era filha de Zilá. Segundo, que ela era irmã de Tubal-Caim, um artífice dos metais, ou seja, ele é, né, considerado, ele era e ele é ainda considerado o primeiro ferreiro ou metalúrgico da história humana, de acordo aqui com o relato da Bíblia. E terceiro, que ela pertencia à linhagem de Caim. Nessa época, a genealogia era dominada por homens e Deus fez questão de mencionar o nome dessa mulher, Naamá. Mesmo que foi uma única vez mencionada, Deus escolheu registrar o seu nome. Isso nos ensina que ninguém é invisível para Deus. Talvez você esteja passando por momentos em que se sente esquecida, ignorada ou até mesmo sozinha. Talvez aí na sua igreja, no seu ministério, na sua casa, no seu trabalho, você tem tido este sentimento. Pode ser que entre tantas responsabilidades, a correria do dia a dia, as tarefas, as lutas, parece que ninguém te vê realmente. Que ninguém entende a profundidade do que você carrega no seu coração. Mas Deus vê. Ele sempre viu. Eu carregava, né, um desejo no meu coração muito grande de ser secretária da escola bíblica dominical. E eu lembro que ninguém me enxergava como se eu fosse capaz de estar ali como secretária
para pegar os nomes, né, de quem veio à escola bíblica, auxiliar os professores. Ninguém me enxergava. Aí teve uma votação. Foi feita uma votação entre eu e uma outra moça. E a outra moça ganhou. Só que ela não tinha chamado para isso. Ela não gostava disso, ela não queria isso. Mas ela foi escolhida. O povo a escolheu. A voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Eu também tive um desejo, foi esse. Depois eu tive desejo de fazer uma feijoada para ajudar, né, no trabalho missionário. E também eu fui impedida. E o outro desejo que eu tive era de servir a ceia. Eu também não tive oportunidade. Eu ansiava, eu tinha tanta vontade de servir a ceia, eu achava tão bonito. Nossa, como eu queria ser diaconisa. Nunca me enxergaram. Mas esse período em que ninguém me enxergava, Deus estava me vendo e me preparando para coisas maiores. Hoje eu entendo o que Deus estava dizendo. Eu tenho coisa maior do que secretária para você. Eu tenho coisas maiores para você. E Deus estava contemplando ali os desejos do meu coração e Ele mencionou o meu nome. Eu estou falando literalmente, Ele mencionou o meu nome, porque saiu em todas as revistas, né, do Ministério dos Estados Unidos e do Brasil. E eu fui enviada para o campo missionário, mesmo sem ter uma unção de diaconisa, mesmo sem ter tido oportunidade. O Senhor me levou ao campo missionário e lá ele selou meu ministério com cura, com libertação, me forjou ali no campo missionário, me preparando e ainda estou em preparação. Mas Ele viu o desejo do meu coração. E hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui, ajudando mulheres, pregando a palavra. E o Senhor realizou os meus sonhos, porque no campo missionário eu pude servir a ceia para os membros da igreja. Eu pude trabalhar na escola bíblica dominical, sendo professora, secretária, esposa de pastor, pastoreando. Eu pude realizar os desejos do meu coração, porque o Senhor sabia e Ele sabe que são verdadeiros. Talvez eu estou falando com mulheres aqui que sente que o seu ministério está parado, que ninguém está te vendo. Saiba que Deus está te vendo. Deus está te vendo. Você só precisa ter realmente o coração voltado, sincero, em fazer a obra, a vontade dEle. Está no centro da vontade dEle. E no momento certo, Ele vai soprar o seu nome. Ele vai mencionar o seu nome. Assim como mencionou o meu. Mencionou o da Brenda para a oração ali, mesmo que foi numa visão. Mencionou o nome de Naamá, mesmo para falar que era irmã de Tubal-Caim. Creia nisso, não desista do seu chamado. Não desista porque não te deixaram fazer uma feijoada. Não desista porque não deixaram você ser secretária da escola bíblica dominical. Não desista porque não deixaram você servir a ceia. Não desista porque não deixaram você servir como voluntária. Não desista do propósito que Deus já traçou para você. Continue. No momento certo, Deus irá soprar o seu nome. Enquanto isso, Ele está trabalhando no seu coração. Ele está te capacitando. Foi assim comigo. Foi assim comigo. Foi assim comigo. Hoje eu não fico triste mais se não me dão oportunidade, porque eu sei, se não me deram essa oportunidade,
é porque Deus tem coisas maiores do que essa oportunidade. Eu sei que Deus tem coisas maiores para nós. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e Ele te observa com amor e atenção. Ele conhece suas lágrimas escondidas, suas orações silenciosas e os sonhos que você guardou no fundo do coração, com medo de que ninguém os entendesse. Ele te entende e ele conhece. Ele está vendo. Deus te formou com um propósito. Ele te conhece pelo nome e te ama com amor eterno, antes mesmo de você nascer. Ele já sonhava com você. Quando ninguém percebe o quanto você se doa, ele percebe. E ele não é devedor de ninguém. Quando você se sente pequena, ele não te vê pequena, ele te vê grande, te vê capaz, uma leoa. E ele te chama de filha amada, de filho amado, quando o mundo tenta te apagar. Quantas vezes tentaram me apagar? Quantas vezes tentaram apagar o meu brilho? Eu lembrei agora, vou compartilhar, eu gosto de adorar o Senhor e eu levanto minhas mãos e eu pulo e eu danço. E um dia chegou uma jovem para mim e falou assim: você parece animadora de palco. Eu confesso para você que eu fiquei alguns dias ali sem levantar minhas mãos. Fiquei, mas foram alguns dias apenas. E eu falei, não, ninguém vai calar a minha voz, porque ninguém pode calar a voz de um adorador. Eu vou continuar adorando o Senhor do meu jeito, do jeito que eu sou, com a minha identidade. E eu não permiti que apagasse o meu brilho, a minha adoração. Não permita. Em nome de Jesus. E eu quero que você saiba que você é filha do Deus Todo-Poderoso e Ele te escolheu para uma grande obra. Você não é invisível. Você é vista. Você é conhecida nos céus. Você é conhecida, você é amada, você é cuidada por um pai que jamais, jamais esquece dos seus filhos. Mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário, agarre-se a essa verdade que o Senhor está ministrando aos nossos corações hoje. Deus nunca, nunca tirou os olhos de você. Reinalda, Deus nunca tirou os olhos de você. Maria, Deus nunca tirou os olhos de você. Fabiana, Deus nunca tirou os olhos de você. Patrícia, Deus nunca tirou os olhos de você. Jéssica, Vitória, Deus jamais tirou os olhos de você. E Ele está trabalhando. E Ele vai, no momento certo, contemplar as suas orações. Pai, no nome de Jesus eu oro agora. Ó Deus, Tu és o Deus que nos vê. Tu és o Deus que nos sonda. Nosso coração transborda de alegria por saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que levanta intercessores para orar por nós, como tantos intercessores que nós temos aqui. E o Senhor tem levantado para orar pela Brenda, interceder pela Brenda e por tantas outras pessoas. Obrigada, Jesus, pelo seu cuidado, por nos ajudar em nossas batalhas. Eu quero apresentar a vida de cada um neste momento, cada intercessor, cada inscrito do meu canal. Nós colocamos, meu Deus, tudo em Tuas mãos, Jesus, sabendo que o Senhor é o Deus que conhece, que sabe das nossas dores, das nossas lutas e também dos nossos sonhos.
que nada, Senhor, em mim, nada, Senhor, é oculto a ti. Nem as minhas lágrimas escondidas, nem as minhas orações silenciosas e nem os nossos gemidos. Tudo está diante dos teus olhos, nada é oculto. E que certamente, Pai, eu estou aqui com mulheres que se sentem invisíveis, esquecidas, pequenas, mas a tua palavra hoje nos lembra que o Senhor nos vê, assim como o Senhor viu Naamá, e também o Senhor viu a necessidade da Brenda. Ele também está te vendo agora, quando ninguém nota o que você está passando, quando as suas lágrimas caem em silêncio, quando a sua força parece acabar, o olhar do Senhor continua sobre você. O olhar do Senhor continua sobre você, Ele está vendo esse aperto no seu coração, Ele está vendo essa tristeza profunda, essa angústia profunda, o Senhor está vendo. E Ele quer trazer sobre você hoje a cura, a restauração, a libertação do medo, a libertação dos vícios, da tristeza, da angústia, desse desespero que toma conta do seu peito. Ele quer colocar a paz, o bálsamo de Gileade. Em nome de Jesus, receba a visitação do Espírito Santo, Leonardo. Você que está internado, receba a visitação do Espírito Santo, Reinalda. Em nome de Jesus Cristo, Rosânia. Em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que se encontram enfermos agora, receba a visitação do Espírito Santo e seja removida em nome de Jesus toda ansiedade. Sai fora todo espírito de depressão, de medo, de enfermidade. Dor de cabeça constante agora. Diabo, você vai sair agora da saúde, meu Deus, desta pessoa que ora comigo, que está ouvindo esta oração. Todo nódulo seja desfeito, desapareçam agora pela raiz, o AVC, problemas na tireoide, diabetes. Receba rim novo, você que precisa de um coração novo, receba em nome de Jesus. Deus está fazendo algo sobrenatural está acontecendo agora. Curas estão acontecendo agora. Pessoas estão se levantando do leito em nome de Jesus. Eu vejo pela fé, eu consigo enxergar. Aleluia! Declare assim: eu amarro e expulso agora toda a força das trevas que tenta tocar a minha mente, que tenta tocar a minha casa, a minha família, as minhas finanças e o meu propósito. Toda fortaleza mental cai por terra agora. Todo jugo é despedaçado pelo poder da unção, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga isso: eu declaro que eu ando na luz de Cristo. Eu declaro que eu ando na luz de Cristo, na autoridade que Jesus me concedeu. E eu ando na verdade que é a tua palavra. O inimigo não tem poder sobre mim, o inimigo não tem poder sobre você. Porque Cristo vive em nós, Cristo vive em mim. E é maior o que está em mim do que o que está no mundo. Nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. E o sangue de Jesus é o meu selo da vitória. Aleluia. Em nome de Jesus. Graças a Deus por esta palavra. Graças a Deus porque hoje, uma vez mais, o Senhor nos lembra que nós temos um Pai. E nós estamos seguras em suas mãos. Em nome de Jesus. Que bom que você esteve comigo e eu peço que você me ajude a ajudar outras mulheres. Compartilhe esta mensagem com aquela amiga que você ama, porque esta palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Que Deus abençoe e todo sábado, às 15 horas, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui com mais uma tarde de milagres, para a glória de Deus. E eu quero que, se você já teve alguma experiência sobrenatural,
como eu tive aqui, como eu falei no início do vídeo. Escreva nos comentários para mim, eu gostaria de saber. O testemunho é maravilhoso. Testemunha aí para a gente conhecer o seu testemunho. E se você precisar de oração também, deixa o seu nome, que durante a semana eu estarei orando por cada pedido e aquilo que o Senhor me revelar, eu vou estar falando com vocês sábado, se Deus quiser. Que Deus abençoe e até a próxima.